Olá e muito obrigado por estarem aqui connosco hoje, nesta que é a nossa terceira sessão de E-Demo, portanto vai ser uma sessão mais técnica, onde nós vos convidamos com este assunto de orçamentação, portanto orçamentação de projeto utilizando precisamente o SolidWorks Costing. Então vamos falar um bocadinho sobre este tema e o que é que o SolidWorks nos permite fazer utilizando precisamente o SolidWorks Costing, ok? Obviamente que o cálculo de preço dos nossos projetos, dos nossos produtos, é um exercício extremamente importante e que tem uma importância, digamos, estrutural naquilo que é, obviamente, depois a margem que teremos e todas as questões económicas que estão à volta de toda a operação da empresa. Por isso, é claramente uma questão estrutural naquilo que é a definição do nosso produto. Mas muitas vezes eu diria, portanto, que não existe informação fácil, fiável ou segura para determinar exatamente, portanto, esse nível de preço e depois também, obviamente, as margens com que queremos trabalhar ou descontos correspondentes, etc. Por isso, este é, de facto, um exercício estrutural importante que tem muito a ver com as características de negócio da própria empresa e dos produtos que está a criar, mas que pode também ter uma importante contribuição do projetista, mesmo na altura em que está a fazer a definição do CAD, do modelo virtual do seu produto. Por isso, vamos falar hoje um bocadinho sobre definição de preço, sobre custeio, falando precisamente do SolidWorks Costing. O SolidWorks Costing é uma ferramenta clássica do SolidWorks Desktop. Ele já existe há muitos anos. Eu diria que ele teve, digamos, um conjunto de melhorias importantes ali em torno do ano 2014, 15, 16. Alguns dos exemplos que eu vou mostrar hoje ainda são dessa altura e tem sido também regularmente melhorado ao longo do tempo. É um produto que não precisa de ser comprado à parte, digamos assim, portanto faz parte daquilo que é a configuração do SolidWorks Professional e Premium. Portanto, o Professional faz o custeio das peças, o Premium faz o custeio de peças e de conjuntos também, ou de peças multibody. E vocês vão ver que é um produto que permite de uma forma muito rápida e fácil calcular o custo dos nossos modelos, portanto, sempre mantendo esse custo atualizado. Vamos ver também que a qualidade do custeio, obviamente, está assente na qualidade dos templates que estão subjacentes a ele. Portanto, os templates têm também que ser definidos de acordo com aquilo que são os pricings utilizados pela empresa. Mas vão ver também, portanto, que é possível obter informação de custo associada a diferentes processos de fabrico da peça e que o SolidWorks até faz essa seleção de uma forma relativamente automática. Vamos mostrar isso também. Portanto, resultados fiáveis, baseados nos vossos templates, em que podemos também criar relatórios ilustrando, portanto, toda esta componente económica do projeto e que está disponível, portanto, tanto no SolidWorks Pro como no SolidWorks Premium, sem vocês gastarem mais nada com esta aplicação. Portanto, é uma aplicação extremamente interessante e que permite, de facto, abrir aqui uma nova janela de negócio para o projetista, para o departamento de projeto, para poder criar informação muito mais detalhada que possa depois partilhar com os outros departamentos, com o departamento comercial, com o departamento das compras, etc. E receber, obviamente, também informação desses departamentos, porque só assim é que teremos também bons templates para trabalhar. Por isso, esta é a ideia de hoje, da nossa E-Demo de hoje. Eu vou passar aqui para o meu SolidWorks. Cá está ele, foi rápido. E vou começar por abrir aqui um fecheiro, onde vou começar por falar um bocadinho, portanto, de algumas destas características principais do costing. Reparem, o costing não é um add-in, portanto, vocês forem aos menus add-ins não vão lá encontrar a opção do costing, mas o costing pode ser chamado, nas versões Pro ou Premium, a partir da tab do Evaluate. Se vocês virem que é o Evaluate, vão encontrar aqui então a informação de costing e vamos então começar a visualizar aqui o que é que se passa, portanto, neste conjunto do ponto de vista daquilo que é o custeio das nossas peças. Esta é a parte do assembly, eu já cá volto, quero começar aqui com um exemplo mais específico de uma peça, neste caso uma peça de chapa, e reparem que a componente de custeio, em particular aqui de peças de chapa, mas também a maior parte das outras, tem aqui dois fatores que contribuem efetivamente para o custo. Um deles, vocês veem isso logo cá em baixo, é o custo associado ao material, o outro é o custo associado às operações de fabrico.
Portanto, e a maneira como isto está organizado é que do nosso lado direito nós vamos controlar aquilo que são os custos associados ao material e do nosso lado esquerdo, aqui nesta parte, vamos controlar mais os custos associados ao fabrico. Ok? Então, começando aqui do princípio, reparem, método de chapa, isto é o SolidWorks que detecta automaticamente porque se trata efetivamente de uma peça de chapa, teremos mais, já vamos falar sobre isso. Aqui estamos a falar também, ou vamos utilizar este template que aqui está, já lá vamos também para mostrar o que é que ele efetivamente contém. E depois vamos ter aqui um conjunto de definições que passam pela definição do tipo de material que a peça é feita, dentro dos aços, depois os vários aços que nós temos aqui também disponíveis, as espessuras disponíveis, o custo por quilo deste material. E porquê que é o custo por quilo? Porque nós estamos a utilizar aqui nesta fase o cálculo por peso, portanto, por peso do material, ou seja, ele está simplesmente a multiplicar o preço por quilo pelo peso do material e está a obter o valor do preço do material. Agora, o que é que quer isto também dizer? Que vamos também definir aqui, já cá volto aqui também este bocadinho, a quantidade de peças que estamos a trabalhar, o tamanho do lote de peças, neste caso estamos a fazer 50 peças, e com base nesta informação que está para cima, o software vai-me logo aqui indicar um valor indicativo do que seria o preço desta peça, baseado nos templates que nós temos neste momento definidos, portanto 14 euros e qualquer coisa, sendo que 4 euros vem do custo de material, 9 euros vem do custo das operações de fabrico, portanto à volta de 1/3, 2/3. Reparem que como isto é interessante e nós podemos logo, por exemplo, trocar em vez de aço normal, vamos pôr aqui um aço inox, vemos logo o impacto imediato no preço. Porquê? Porque o aço inox tem um preço por quilo, que nós podemos também logo ver aqui e também alterar, se for preciso, logo de uma forma imediata. Este acesso ao preço do material é muito rápido aqui dentro, porque se nós tivéssemos fazer apenas um ajuste rápido, não precisamos estar a ir a alterar as nossas bibliotecas, podemos fazê-lo logo diretamente a partir daqui, se o preço estiver a mudar com muita frequência. Portanto, podemos trocar material, ver o impacto no preço, podemos trocar espessura, ver o impacto no preço. Portanto, reparem que a espessura tem um peso muito mais pequeno, obviamente com o mesmo custo de material vamos ter um preço inferior, mas o software também está logo a avisar, olha, cuidado, tu estás a pôr aqui preço para um milímetro de espessura, mas o teu modelo tem 3, portanto, cuidado com o que estás aqui a fazer neste momento. Por isso, se for 2 milímetros, teremos, obviamente, outro preço, também mais barato do que os 3 que tínhamos inicialmente. Mas voltando aqui, digamos, à nossa classe de Plain Carbon Steel, vamos utilizar as definições que tínhamos à partida, 14 euros, parece-me um preço bastante adequado. O que é que eu vos quero aqui também mostrar? Do nosso lado esquerdo, nós vamos ter aqui então o conjunto das operações que o software está a retirar automaticamente, portanto, deste conjunto. Ou seja, temos operações associadas ao setup da própria máquina, portanto, e da colocação, vamos dizer assim, da peça de chapa na máquina para início do corte, etc. E para também, não só da máquina de laser, mas também da quinadeira. E vemos aqui também um conjunto de contornos de corte que o software está a calcular. Portanto, estes são estes pequeninos interiores, estes contornos mais pequenos. O primeiro é aquele contorno exterior que vai definir o bounding box da própria peça de chapa, okay? Que ele retira das operações de chapa do SolidWorks e depois é aplicado um valor de custo, reparem, de euros por milímetro, aquelas uma milésima de euro que temos ali, portanto, multiplicado por aquela contorno que nós estamos ali a falar, porque vai dar, portanto, para fazer aquele contorno todo exterior, vamos ter que gastar 1,24€. Obviamente, isto também está definido no template, e à medida que pousamos o cursor em cada uma destas operações, nós sabemos qual é o comprimento de corte que está associado àquele custo. Okay? Neste caso, também temos um custo associado para cada quinagem, vamos dizer que nos custa €1, portanto, daí haver este valor acumulado que nós estamos aqui a ver também do lado esquerdo. Voltando aqui a este contorno exterior, o que é que eu vos quero também dizer? Que temos também a possibilidade, em vez de fazer o custeio baseado simplesmente no preço do meu modelo, eu tenho a possibilidade de fazer o custeio baseado, portanto, em folhas de chapa que tenho disponíveis no meu armazém. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, se eu utilizar aqui este custeio baseado em folhas de chapa de 1 metro por 2 metros,
O software vai-me dizer aqui, com base naquele perímetro de corte que eu aqui tenho, que vou ter uma percentagem de desperdício de 68%, ok? Vai-me dizer que eu tenho, que em cada uma destas folhas de chapa eu só vou conseguir pôr 32 peças, ok? E como eu preciso de fazer 50, vou precisar de 2 folhas de chapa, ok? O que é que ele também aqui faz que é muito interessante? Reparem, se por exemplo eu trocar esta folha de chapa, temos este preço de 1 por 2, se eu trocar para uma folha de chapa maior de 1,5 por 3, reparem que o preço diminui. Diminui porquê? Porque eu, em vez de precisar de aliás, de 2 folhas de chapa, eu consigo agora fazer este corte em apenas uma folha de chapa, como ele me indica aqui, com esta nova percentagem de desperdício, que é um bocadinho maior, e onde o software me consegue também indicar, isto é muito, muito interessante, consegue-me indicar exatamente como eu quero fazer 50 destas, portanto eu aqui não estou obviamente a fazer um nesting completo de encaixes dos diferentes contornos da peça, portanto não é disso que se trata, estamos apenas a utilizar o retângulo mínimo para fazer esse nesting, mas para efeitos de orçamentação normalmente é um bom ponto de partida. E reparem que eu aqui tenho as 50 peças que aqui tenho dentro da folha de 1,5 m por 3 metros. Ele diz-me logo, ok, vais fazer estas, vais ficar com o resto da chapa como desperdício, como aqui também podemos facilmente ver. Por isso, temos aqui uma indicação muito interessante de como é que poderíamos apressar esta peça, quantas folhas de chapa é que iríamos gastar, toda essa informação. Como é que nós temos esta informação associada às folhas de chapa e este custeio, etc? Através do nosso template. Por isso eu vou mostrar-vos aqui o template que permite gerar esta informação. Dentro do template, nós vamos ter aqui informação relativamente às unidades do template, digamos, a unidade que nós queremos utilizar como unidade monetária, as definições dos materiais, que depois vão aparecer aqui do nosso lado direito, as definições das espessuras dos materiais, ok? E aqui, como nós estamos a selecionar, por exemplo, um material de aço e um plain carbon steel, nós vemos que dentro dos 3 milímetros, que foi aquilo que nós indicámos ali, temos um preço por peso, que era aquele que nós tínhamos ao princípio, mas também temos aqui 2 preços por sheet, por folha, sendo que uma folha de 1 por 2, que tem este preço, e uma folha de 1,5 por 3, que tem este preço aqui. Por isso é que nós derivamos estes 2 preços que vocês viram aqui ainda há bocadinho. Portanto, tudo isto fica configurado no próprio template. Se tivéssemos mais folhas, faríamos outro tipo de apressamento. Isto é só uma questão de popular esta tabela com todos os dados de apressamento que nós temos disponíveis, portanto, à data atual. Estes dados podem também, obviamente, se formos preencher a mão, podemos preencher, mas vai-nos dar aqui um bocadinho de trabalho. Eles podem também ser importados diretamente a partir de uma folha de cálculo do Excel, portanto, de maneira que nós possamos rapidamente colocar aqui toda esta informação de preço, sem ser preciso estar a pôr manualmente todas estas informações. Por isso, em relação à chapa, é, digamos, o principal que eu vos queria indicar, portanto, em relação, digamos, ao custeio de uma peça de chapa. Vamos ver agora aqui o exemplo, por exemplo, com uma peça maquinada. Okay? Esta peça aqui do meio é uma peça maquinada. E reparem que a partir do momento em que sabemos que é uma peça maquinada, o processo de custeio vai ser diferente. Okay? A lógica continua a ser a mesma. Do lado direito, custos de material. Do lado esquerdo, custos de operações de fabrico. Portanto, vamos continuar a ter aqui a definição de material, a especificação de material, o preço por quilo do material, mas aqui vamos poder definir também, digamos, qual é o modelo de stock que temos para fazer a maquinação da nossa peça, nomeadamente um bloco onde, digamos, o bloco é um bloco que somos nós a definir as dimensões exatas dele. O plate é quando nós já temos, digamos, blocos pré-definidos que são, digamos, disponíveis, portanto, que estão disponibilizados dentro do armazém, portanto, e vamos utilizá-los como se fossem, ainda há bocadinho no exemplo anterior, as chapas as folhas de chapa, ok? Por isso, o bloco, digamos, é o envelope mínimo do nosso modelo. Temos outra vez o número de peças que queremos fazer, o tamanho do lote, etc. Existem aqui também estas variáveis, ainda há bocadinho não falei nelas, mas se nós quisermos, por exemplo, introduzir aqui alguma percentagem de desconto ou de margem para subir o preço da peça, também podemos fazê-lo logo diretamente a partir daqui. Portanto, é só uma questão de avançar diretamente aqui com esses valores de desconto ou de margem adicional.
Mais coisas. Por exemplo, nós aqui neste momento estamos a utilizar este template de custeio. O que é que nós vamos também encontrar aqui do nosso lado esquerdo? Também operações de setup das diferentes máquinas, operações de maquinação, operações de furação. Portanto, vamos encontrar aqui diferentes informações sobre este tipo de, digamos, de operações da nossa peça. Reparem que há aqui duas operações, estas que estão aqui, estes furos circulares maiores que estão aqui, é que o software me está aqui a assinalar, com aquele sinal de perigo, de que eu não tenho, apesar de elas estarem aqui definidas como operações de furação, a operação de furação é feita com uma broca. Obviamente, eu não tenho uma broca, é isso que ele me está aqui a avisar, uma broca para fazer aquele tipo de furação, por isso teria que converter aquela operação de furação numa operação de maquinação, portanto, passando-a para as operações de milling e não operações de furo. Mas isto teria que ser algo que eu teria que tomar essa atenção e fazer, portanto, essa seleção manual. Eu também posso, se quiser, também trocar, portanto, qual é digamos, a máquina, quer se tiver várias máquinas de maquinação, qual das máquinas é que eu quero utilizar, embora aqui só tenhamos uma máquina no nosso template. Outra regulação que às vezes também tem que ser feita manualmente é a configuração desta sobreespessura que às vezes precisamos de incluir no nosso modelo para levar em conta, portanto, o processo efetivo de fabrico da nossa peça. Ou, por exemplo, se nós quisermos, se esta é uma peça de aço, e eu sei que as peças de aço para este tipo de projeto em particular precisam sempre de uma zincagem, eu posso também, por exemplo, adicionar uma operação de zincagem, fazendo, portanto, ou pintura, ou outra coisa qualquer, portanto, definindo aqui qual é a operação que eu quero fazer. Neste caso, por exemplo, pode ser uma zincagem que está associada, portanto, à área de material que, obviamente, é preciso zincar. Mas isto teria que ser eu a fazer manualmente cada uma destas definições. Porquê é que eu estou a insistir nesta questão do manualmente? Porque uma das possibilidades que também nós temos dentro do SolidWorks Costing é utilizar templates que utilizam regras também para automatizar este tipo de processos. Como é que nós fazemos isso? Reparem, eu vou trocar aqui para um template que tem regras, este aqui, e reparem que o preço mudou imediatamente. Reparem também aqui várias coisas que aconteceram automaticamente. A sobreespessura foi dada logo, aqui uma sobreespessura de 2 milímetros a toda a volta, como vocês estão aqui a ver, de uma forma automática. Reparem também que aquele trabalho que eu estava a fazer manualmente, de passar aqueles furos maiores para 1000, foram feitos automaticamente. Aqueles 2 pockets já estão aqui do lado circular, tal como foi também adicionado automaticamente aqui uma operação de zinc plating, que eu também ainda há bocadinho teria que fazer manualmente. Porquê é que isto está a acontecer? Porque dentro do nosso template, eu vou lançar aqui outra vez o nosso template, nós temos aquilo que nós chamamos aqui as regras, ok? E então, estas regras que aqui estão servem precisamente para nós termos aquele comportamento de uma forma automatizada. Okay? Reparem, são exatamente as 3 que nós utilizamos. Por exemplo, 1000 large holes. Se o diâmetro do furo for maior que 20, então eu quero que ele seja convertido em uma operação de fresagem e não numa operação de furação. Se o material for plain carbon steel, então vais adicionar automaticamente uma operação de zinc plating. Se vais ter aqui digamos, uma operação de machining, então vais adicionar automaticamente ao stock body, portanto, esta sobreespessura para depois fazer essas operações de facejamento. Essas operações de facejamento foram adicionadas automaticamente, eu ainda há bocadinho não mostrei, mas reparem que elas foram também aqui adicionadas, este right face, left face, top face e bottom face foram adicionadas automaticamente quando nós dissemos que queríamos fazer aquelas operações de facejamento na sobreespessura. Portanto, estas regras permitem automatizar aqueles processos que eu, de outra forma, teria que ir lá dizer manualmente. Como é que nós fazemos uma regra nova? Eu simplesmente só tenho que dizer qual é o tipo dela. Portanto, se for uma coisa do tipo, então vai acontecer outra, if then. Então, depois tenho aqui um conjunto de parâmetros que posso utilizar para definir, então, uma nova regra. Ou seja, se o material for este, então adiciona uma operação custom. Se o material for este, então adiciona um desconto ou uma margem especial. Se não houver nenhuma ferramenta deste tipo, então usa uma ferramenta daquele tipo. Portanto, e por aí fora vocês estão a ver aqui a lógica
que nós podemos aqui utilizar para definir todo este conjunto de regras para automatizar e estruturar, standardizar um bocadinho o nosso procedimento também de custeio das nossas peças. Okay? Portanto, outra ferramenta também bastante interessante é estas regras que nós podemos utilizar no custeio. Voltando então aqui ao nosso conjunto. Reparem, o nosso conjunto está também preparado para ser custeado. Aliás, nós já estamos aqui a ver esse preço de custo, vocês aqui estão a ver, para este conjunto completo. Ao nível de um conjunto, nós vamos ter aqui o custo subdividido em várias categorias. O que é que ele tem aqui? Tem o custo calculado, ou seja, das peças que ele, utilizando os algoritmos da chapa ou da maquinação ou outros, calculou o preço daquela peça. Temos o custo das peças de compra, okay? Temos o custo das peças de toolbox e temos os custos também das operações de montagem, portanto, que são também identificados aqui do nosso lado esquerdo. Portanto, tenho um custo de setup, tenho aqui um custo associado às peças calculadas, que foram aquelas que nós já mostramos ainda há bocadinho. Temos aqui algumas peças de compra, neste caso são 10, e temos 14 peças de toolbox, que ele também identifica automaticamente e que nós podemos adicionar um custo específico para cada uma delas, na altura que estamos a fazer a definição inicial do custeio do assembly. E para além disso temos também uma operação de montagem que ele está aqui a adicionar, 112 euros. Porquê? Porque são 28 peças, vezes nós consideramos um custo de 4 euros para montar uma peça, portanto 28 vezes 4 peças vai dar, ou vezes 4 euros, vai dar 112 euros para montar este conjunto. Ok? Mais coisas que também são interessantes ver também aqui, reparem, dentro do editor de templates. Portanto, nós podemos também então definir as tais operações que queremos adicionar ao nível do conjunto, como a operação de montagem. Okay? Porque é que a operação de montagem apareceu automaticamente ali no custeio? Porque eu digo always include, yes, então vai multiplicar o número de peças por aquele preço, para termos aqui um número aproximado de custo de custeio. Temos aqui também, em relação às peças de compra, uma curiosidade interessante, que é as peças de compra são definidas, aqui nesta lógica do costing, através de um atributo que a própria peça já tem. Ou seja, se a peça já incluir uma propriedade, um atributo que se chame cost, ou purchase price, ou preço, ou custo, ou outro valor qualquer que eu possa aqui indicar como propriedade possível, então ele vai buscar automaticamente o valor que tiver nessa propriedade e não vai utilizar os algoritmos de cálculo para fazer o pricing dessa peça. Okay? Por exemplo, algumas destas peças que aqui estão, elas efetivamente, como esta, por exemplo, aqui, eu não vou utilizar um algoritmo de pricing porque ela já tem definida aqui uma propriedade de custo, okay? Cost, que está aqui, e ele vai recolher automaticamente esta propriedade para me dar o custo associado àquela peça. Portanto, eu não vou ligar àquilo que estou aqui a ver do ponto de vista de como se fosse uma operação de maquinação, que não é esse o caso que temos aqui nesta peça particular. Por isso, podemos fazer o roll-up de todos estes custos das diferentes classes de peças, peças de compra, peças de fabrico, e podemos também, aqui com esta opçãozinha aqui de baixo, fazer um relatório indicando. Portanto, eu estou-vos aqui a mostrar, por exemplo, um exemplo para um relatório de assembly, mas poderia ser também um relatório individual, peça a peça, de acordo com todas as opções dessa peça, onde vamos indicar efetivamente qual é que é o peso da peça, qual é o tamanho do lote, qual é o custo por a peça, o custo das peças, digamos, orçamentadas, o custo das peças de compra, o custo das peças de toolbox, por aí fora, e vamos ter aqui também uma visualização muito interessante de toda esta informação num documento Word, que pode também, naturalmente, ser completamente configurado, portanto, de acordo com todas estas opções que nós temos aqui. Podemos pôr a nossa informação de empresa, o logotipo, o website, etc. Portanto, tudo isto pode ser posto ou tirado, portanto, de acordo com as nossas configurações de relatório para obtermos um documento daquele tipo que vos estava a mostrar ali ainda há bocadinho. Ok? Portanto, falámos então aqui um bocadinho do custeio de assemblies. Lá está, os assemblies estão disponíveis dentro do Premium. Eu gostava agora também de vos dar algumas ideias particulares sobre outros tipos específicos de peças e o que é que nós conseguimos também obter aqui dentro do SolidWorks Costing. Neste caso, uma peça
uma peça híbrida, não é? De construção soldada e chapa, ok? Como é que nós fazemos então a avaliação de uma peça deste tipo? Ativo aqui a minha opçãozinha do costing. Dentro desta opção de costing, o software vai agora verificar todos estes perfis que eu tenho aqui, toda esta informação que nós temos aqui neste momento disponível, e vai-me dar aqui o preço também de operações de setup das minhas máquinas, vai-me indicar o preço de cada uma destes perfis e também, portanto, digamos, outras operações que já vamos ver à frente, o preço das operações de chapa, o preço também, portanto, de outras daquelas placazinhas que ali estão, mas reparem também, isto é muito interessante, também preços associados a operações de soldadura, que estão aqui identificadas como L-bids neste conjunto. Portanto, nós temos preços também que podemos associar a operações de soldadura, neste caso também associadas a um preço por milímetro, portanto, a um preço associado ao comprimento da própria soldadura, tal como estes glosses que aqui estamos a ver, ou outras operações de montagem que também poderemos também aqui trabalhar. Por isso, o software vai calcular toda esta informação. Vou abrir, por exemplo, aqui está uma peça multibody, temos aqui os três perfis, os três comprimentos indicados. Por exemplo, se eu abrir aqui um destes, basta fazer duplo clique. Vamos abrir exclusivamente este perfil. E reparem, para apressar este perfil, cá está mais uma vez, temos o preço do material propriamente dito, que vem, portanto, destas configurações que nós temos aqui. Okay? Ele está-me aqui a dizer que temos este material na biblioteca, este material tem este preço por comprimento, e depois temos também operações de corte dos extremos, que também estão aqui a ser apressadas, okay? Para obtermos o comprimento correto, como é lógico. Como é que podemos também definir, digamos, o preço ao nível do perfil? Podemos, tal como na chapa, podemos ter um preço por comprimento. Na chapa tínhamos o preço por peso, aqui teremos o preço por comprimento, que é um preço muito normal. Mas também podemos incluir aqui o preço por elemento de stock. Ou seja, nós, para comprarmos este perfil, não vamos comprar exatamente o perfil que precisamos, vamos comprar, um perfil completo de 6 metros, por exemplo, e cortá-lo à nossa medida. Por isso, nós aqui podemos dizer que podemos fazer o pricing não através do custo por comprimento, mas através do custo de stock que aqui está definido. Podemos também ter diferentes tamanhos de stock, como vocês estão aqui a ver. Por exemplo, para este tipo de situações, mesmo com um stock de um 22, nós só precisávamos de um destes elementos que aqui está. Portanto, mais uma vez, para vos mostrar como é que isso é configurado dentro do nosso editor de templates. Portanto, cá está, portanto, aqui dentro do Structural Member, vocês vão ver que temos aqui então todas as possibilidades de pricing dos nossos perfis. Eu posso também utilizar aqui filtros, que é bastante prático. Por exemplo, se eu quiser só ver aço vulgar dentro da norma ISO, portanto, aqui vou ver só tubo retangular, por exemplo, para filtrar aquilo que eu estou neste momento a utilizar. Portanto, o que eu estou a utilizar é este perfil 120-88, portanto, é este perfil aqui. Por isso, eu tenho este preço, que é o preço por comprimento, que estava a utilizar antes, e tenho este preço por stock length para estes dois comprimentos de stock que vocês aqui veem. Portanto, o preço para um, o preço para o outro, e vamos então obter o nosso preço a partir aqui desta informação. Portanto, também, digamos, uma ferramenta super prática. Em relação à peça de chapa, utilizamos exatamente os mesmos algoritmos também que tínhamos falado ainda há bocadinho. Portanto, podemos também abrir e visualizar aqui o pricing individual, portanto, da peça de chapa e como é que ele contribui depois também para o conjunto total. Podemos sempre andar para trás com aquela setinha que também é super prática ali. Ok? Muito bem. Então, sobre construção soldada, soldadura, não vos mostrei a parte das soldaduras. Porque é que nós temos aqueles preços de soldadura? Porque aqui, reparem, eu posso também apressar exatamente qual é que é o tipo de soldadura e quanto é que me vai custar, quer em termos de setup das máquinas, quer também em termos daquilo que é o preço por milímetro de soldadura aplicada, okay? De acordo com os diferentes critérios, portanto, e diferentes processos de soldadura que nós temos aqui também disponíveis. Ok? Por isso também configuramos a partir daqui. Por isso, vamos então fechar este exercício.
Vou-vos mostrar aqui mais um outro exercício também bastante interessante, neste caso, utilizando aqui o nosso algoritmo de casting, de peça de fundição. Vamos outra vez chamar aqui a nossa ferramenta do costing. A nossa ferramenta do costing vai-nos automaticamente também indicar aqui que esta peça parece uma peça de casting, ele faz isso automaticamente. A partir daqui podemos também definir qual é que é, portanto, o nosso material. Vamos definir aqui também qual é o template adequado para este material. Portanto, vamos dizer, por exemplo, que será uma liga de alumínio, uma liga de zinco. Dentro do alumínio também temos aqui várias possibilidades. Portanto, podemos também optar por isso, como nós já vimos ainda há bocadinho. O que é importante também quando estamos a falar da parte da fundição ou da parte do molde de injeção de plástico? É que agora vamos também ter aqui um pricing associado ao custo do próprio molde, quer do ponto de vista da produção do próprio molde, quer depois também a outros fatores que também podem influenciar o preço, como por exemplo o tempo de ciclo e outro tipo de digamos, de definições importantes para este pricing. Portanto, aqui, mais uma vez, por exemplo, se o custo do molde são 2.500, vamos ter este preço. Se o custo do molde for 5.000, vamos ter um preço diferente, obviamente, maior. Se fizermos 100 peças, vamos ter este preço. Se fizermos 10.000 peças, vamos ter um preço completamente diferente. Portanto, de acordo com estas variáveis, portanto, vamos obtendo feedback também aqui do nosso modelo de pricing. Ok? Portanto, esta é uma configuração importante. Outra configuração que nós podemos fazer também muito interessante é, muitas vezes, as peças de fundição têm, obviamente, uma componente de fundição, mas depois são necessárias fazer operações de maquinação, ou furagem, ou fresagem, ou de facejamento, portanto, retificação, etc., têm que também ser incorporadas. Por isso, o que é que nós podemos também fazer dentro do costing? Reparem, eu tenho uma configuração de casting que é esta, o bruto de fundição, mas depois tenho também aqui uma configuração temporária de machine. Portanto, machine que já tem aplicadas aqui estas operações de facejamento e estas operações também digamos, de furação que nós estávamos a ver ainda há bocadinho. E por default, ele vai-me utilizar aqueles algoritmos que já vimos, portanto vai buscar um bloco mínimo, vai me permitir dar subexpressões, etc. Mas não é isso que eu quero. Porque eu não vou maquinar um bloco digamos, de material para obter esta forma. Eu vou maquinar já sobre a própria forma do bruto de fundição. Por isso, temos aqui também a possibilidade, dentro desta opçãozinha aqui do bloco, de dizer, olha, eu vou utilizar um bloco do tipo, um stock do tipo custom. E reparem, dentro do bloco do tipo custom, nós podemos ou ir indicar uma outra peça de referência para ele comparar uma e outra, ou podemos então indicar a própria peça onde nós já estamos, mas a configuração de casting como nós tínhamos também ainda há bocadinho. E dessa forma, eu vou indicar aqui esta configuração de casting, vou atualizar aqui o meu preço e vou então obter, portanto, o preço correspondente, portanto, aqui a esta peça, portanto, já com a acumulação do preço de casting, da fundição, com também as operações de furação e de facejamento, que depois também precisam de ser feitas, portanto, nesta mesma peça, portanto, aqui já indo buscar o preço completo deste meu modelo. Portanto, é uma operação também muito interessante aqui do ponto de vista do casting. Mais um método de produção que nós também podemos custear serão as peças de plástico, vamos dizer assim, sendo que as peças de plástico, mais uma vez vou chamar aqui o meu costing, portanto isto é uma peça que tem 3 bodies, digamos assim, é uma peça multibody, e aquilo que eu vou fazer é dizer, olha, estas 3 peças que aqui estão, reparem que aqui estamos a começar o processo de custeio, como são peças genéricas, eu posso dizer ao software se vamos utilizar um método de machining, ou um método do plástico, ou um método de 3D printing. Podemos, por exemplo, começar aqui com o método de 3D printing e vamos então fazer este Begin Cost Estimation. Portanto, ele então vai começar aqui a processar estas peças como se fossem impressas em impressoras 3D. Okay? Temos o preço composto para as 3 peças.
para facilidade de interpretação, eu vou abrir aqui apenas uma destas peças, por exemplo, esta peça que aqui temos, este slot center, esta peça que vocês estão aqui a ver, ok? Cá está ela. E reparem, ele está aqui indicado o método 3D Printing, só que porque é que ainda não temos aqui, digamos, uma informação completamente preenchida? Porque nós não definimos ainda qual era a impressora que iria fazer esta impressão. E aqui nós podemos optar, por exemplo, por esta MakerBot em low res, e ao fazer isto, reparem que o software está-me logo aqui a indicar o volume de impressão possível para essa impressora. Okay? Podemos aqui também ver a orientação e também aqui optar por uma orientação que seja mais adequada, obviamente aqui também à nossa peça, ou podemos optar por orientar a peça com outros planos e aqui veríamos qual é que seria o impacto de fazer essa orientação com outros planos. Aqui neste caso estamos a ver que estamos a aumentar o número de passagens, por isso não queremos fazer isto, queremos então estar efetivamente com esta orientação que é mais eficaz para esta peça que temos aqui neste momento em mãos. Mais uma vez, vamos aqui também poder ter a definição de materiais, vamos poder ter aqui o custo do material e vamos também poder aqui identificar parâmetros específicos, portanto, da impressão 3D. Portanto, neste caso, um dado muito importante é este infill, portanto, ou seja, a quantidade de material que utilizamos no interior da própria peça. E reparem, o preço que nós temos aqui é este para aquele low res, portanto, baixa resolução, com camadas relativamente altas que indicámos agora, mas se trocarmos para um high res, portanto, o volume é igual, mas a definição das camadas é diferente, o infill é diferente, então o preço da peça também vai ser ele próprio diferente, como aqui também estamos facilmente aqui também a ver. Mais uma vez, onde é que nós configuramos isto? Vou ver no meu template e no meu template vamos ter aqui também sítios para configurar aqui dentro da parte do machine. Reparem todas as máquinas que nós temos dentro do nosso parque de máquinas disponível, máquinas para corte, máquinas para injeção, máquinas para fundação, casting, etc., fundição, e também as tais duas para impressão 3D, portanto as duas que nos apareciam ali. Como não havia nenhuma default, ele não me deu nenhuma delas por default, tive que lá eu escolher uma delas, mas agora vou, por exemplo, colocar esta aqui como default, e para cada uma delas vamos então ver quais são os parâmetros, quer de volume da máquina, quer também em termos de feed rate, da altura das camadas, portanto, daqui é que vem a tal questão da alta resolução que estávamos a falar ainda há bocadinho, portanto, mais lento, com umas camadas mais finas, os parâmetros que estamos aqui a utilizar, etc., para poder então trabalhar esse modelo de impressão 3D. Por exemplo, se esta peça, se a tivéssemos a considerar fazer em molde de injeção, em vez de impressão 3D, eu passo aqui para plástico e a partir daqui teremos então um modelo mais parecido com o da fundição que vimos ainda há bocadinho, ou seja, também escolha de material, qual é o material que estamos aqui a trabalhar. Aqui vamos ter o preço por custo de material. Aqui vamos poder também indicar se é um sistema com canais quentes ou não. Qual é a espessura máxima que também vamos ter aqui. Podemos incluir valores de tempo de ciclo. Okay? Todas estas situações podemos aqui também trabalhar. Por exemplo, eu ainda não tinha falado disto, mas nós podemos também visualizar, quer em termos de dinheiro, quer em termos de tempo para as operações que têm tempo definido, como por exemplo os setups das máquinas, as operações que têm de corte que também têm tempo definido, ou aquelas que têm um tempo de ciclo, como por exemplo acontece aqui neste caso. Nós podemos também visualizar os tempos associados a cada uma da produção de uma peça, e da mesma maneira que vimos ainda há bocadinho, também vamos ter aqui um preço de custo para molde, ok? E um preço de custo que será amortizado, portanto, de acordo com o número de peças, portanto, que nós teremos efetivamente aqui que produzir, que é definido, portanto, não aqui, mas na peça superior que ali temos. Por isso, penso que vos dei aqui uma ideia bastante ampla daquilo que são efetivamente as capacidades de trabalho com o SolidWorks Costing,
Desculpem lá, só estou aqui a tentar tirar dali aquela linha do lado direito. Portanto, dei-vos aqui um apanhado bastante amplo daquilo que são as capacidades do SolidWorks Costing. Espero que tenha sido útil para vocês esta informação. De facto, é um software extremamente poderoso naquilo que nos permite fazer. Ele tem efetivamente características muito interessantes, benefícios muito evidentes. Portanto, a possibilidade de podermos calcular rapidamente, de forma atualizada, portanto, os nossos custos é uma vantagem espetacular. Está preparado para diferentes processos de fabrico, como vos mostrei aqui também. Permite criar relatórios e, como vos disse, portanto, não tem nenhum custo adicional. Está incluído no SolidWorks Pro e no SolidWorks Premium Desktop. Portanto, hoje nós estamos a falar da plataforma, estamos a falar de um velhinho amigo SolidWorks Costing, que está dentro do SolidWorks já há muitos anos, mas que eu diria que a maior parte das nossas empresas não tira partido desta solução. Obviamente dizer também que poder utilizar o SolidWorks Costing e utilizá-lo de uma forma produtiva, que seja realmente útil, está dependente de criarmos os nossos próprios templates. E obviamente que aqui existe algum trabalho inicial, não só inicial, mas também de ir mantendo, portanto, os nossos templates atualizados, mas esse trabalho compensa, portanto, e quando nós conseguimos realmente manter essa informação atualizada, conseguimos obter dentro do SolidWorks informação para o projetista, para poder tomar decisões de projeto muito interessantes, que permitem poupar dinheiro à empresa, logo na fase muito preliminar do projeto, que é efetivamente aquilo que se pretende quando se utiliza uma ferramenta deste tipo. Por isso, espero que tenha sido efetivamente uma apresentação interessante para vocês e espero por vós na próxima sessão de EDEMO ou de webinar, que será provavelmente já só depois das férias. Portanto, muito obrigado pela vossa assistência aqui hoje. Até uma próxima oportunidade.